Boa noite a todos. Meu nome é Patrícia. Vou dar abertura em mais uma aula do Núcleo de Educação Continuada da Clínica Santa Helena. Para avisar, essa aula vai ser gravada e depois ela vai ser disponibilizada online para as pessoas assistirem. Hoje eu tenho o privilégio de ter a presença aqui de Dr. Emerson e como colaborador nós temos aqui a Liliane. Ela vai dar depois um suporte, o doutor Emerson vai até no finalzinho da aula falar sobre o que a gente tem de novidade no tratamento para a condroplasia. E aí, quem tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, a gente pode contar com a parceria aí da Liliane, porque ela faz parte do laboratório, ela representa a Biomarin, tá? Então, depois ela vai deixar o contato para todo mundo aí, para quem tiver alguma dificuldade no ambulatório. Mas para a gente fazer as apresentações, nem sei se precisa, mas de proforma eu vou fazer, porque o nosso colega e amigo Emerson já é conhecido da cidade toda, mas eu vou fazer a apresentação. Ele é graduado pela Universidade Federal de Alagoas, especialista em genética médica pela Sociedade Brasileira de Genética Médica e tem mestrado em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Sergipe. E agora, atualmente, ele também é professor assistente da Universidade Federal de Sergipe também. Tem muita experiência em genética médica com ênfase em erros inatos no metabolismo. Eu vou dar agora a minha palavra para a doutora Emerson, e hoje ele vai ministrar aqui a aula falando sobre baixa estatura e acondroplasia. Opa, então, Só para relembrar a todos que essa aula está sendo gravada, e eu vou sugerir todos que tiverem dúvidas, já colocarem no chat, que no final a gente pode fazer um debate, esclarecer as dúvidas de acordo com o que o pessoal for postando aqui para a gente. perfeito. Bom, boa noite a todos. Muito obrigado aí, doutora Patrícia, pela introdução. É sempre um prazer falar sobre doenças raras e essa parceria que a gente tem com o pessoal da pediatria, da ANEL, avaliando, fazendo parecer, e da necessidade que a gente vê desses temas que aparentemente são condições raras, mas muitas vezes demora-se muito no diagnóstico. E a gente vai ver que atualmente assim a importância do diagnóstico perinatal, digamos assim, uma vez que escapa muito ainda no ultrassom e às vezes é o neonatologista na sala de parto que vai ter a dura missão de quebrar as expectativas de um casal que estaria pensando levar para casa um bebê saudável, enfim, sem nenhuma alteração, uma vez que todo o pré-natal transcorreu sem intercorrências. Então, acho que é de extrema importância para quem faz sala de parto, quem faz neonatologia, ter esse entendimento sobre a questão da baixa estatura de um bebê, de um RN com restrição de crescimento intrauterino, né? Bom, deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Bom, esses são os meus conflitos de interesse, né? Na verdade, essa aula está vinculada ao laboratório Biomarin. E a gente falar de crescimento, né? Lembrando que ele é um marcador sensível da saúde e o bem-estar da criança, né? Tem todo um planejamento, execução e monitoramento que os pediatras fazem na puericultura para controlar o crescimento e o desenvolvimento da criança, né? E existem vários fatores, né, que interferem, que influenciam o crescimento do bebê, da criança. Fatores intrínsecos, genéticos, e fatores extrínsecos, ambientais, né? Então, genética, obviamente, entendendo que podem ter desde a estatura dos pais, como um canal familiar de crescimento para o bebê, até alterações nos genes que levam a uma baixa estatura e no final da adolescência, então você teria um adolescente com uma baixa estatura
por uma falha no crescimento, passando também por problemas hormonais, desenvolvimento ósseo, fatores psicossociais, algumas condições de doenças crônicas, infecções, né, hepatopatia, uso crônico de medicamentos como corticoide, que podem interferir, né, no crescimento normal, fatores, obviamente, nutricionais, uma desnutrição crônica severa, isso pode alterar o potencial genético de uma criança e ela, no final, ter uma estatura que não seria pela genética, e sim por fator extrínseco, né? Bom, a gente está falando de uma condição, baixa estatura afeta 3% das crianças, então não é algo tão raro assim. De cada 100 crianças, uma vai ter baixa estatura. Hoje mesmo à tarde, no consultório, eu atendi uma criança que tem uma condição, uma craniosinostose, e a mãe muito focada ele já fez 3 cirurgias em São Paulo para corrigir, ele tem uma síndrome de Cruzon, e ele já está com 10 anos. E ele, no final da consulta, já estava terminando, ele chegou no meu ouvido e falou: tio, tem algum remédio para eu poder crescer? Porque eu já tenho 10 anos e meu irmão de 7 anos, ele é maior que eu. Então veja o quanto isso impacta. A família tão focada em resolver a questão crânio-facial e ele preocupado no tamanho dele, né? Porque o irmão de 7 é maior que ele. Então, a baixa estatura é uma das principais queixas no consultório de pediatria e de endocrinologia. Cerca de 10 a 20% dos casos são atribuídos a causas patológicas, como doenças crônicas, como eu disse, distúrbios hormonais e condições genéticas. O interessante é que, antigamente, muita causa era idiopática, né? E com o avanço dos testes genéticos, cerca de 25 a 40% dos casos que anteriormente se classificava como idiopáticos, agora você consegue encontrar um fator, um diagnóstico etiológico para a baixa estatura. Ah, esse slide acho que é bem familiar do pessoal da pediatria, né? A importância de se medir corretamente, e obviamente que no RN a gente não vai pegar a altura e sim o comprimento com antropômetro, mas acaba sendo um marco porque a gente consegue até separar algumas síndromes que a criança já nasce com uma restrição do crescimento intrauterino, ou seja, ele vai ter uma baixa estatura de origem pré-natal, e existem aqueles bebês que nascem com um crescimento, com um comprimento adequado, e devido a uma desaceleração no crescimento, vão caindo da curva. Agora, na endócrino, na genética, né, e acredito que também na pediatria, outras medidas antropométricas, quando você suspeita de nanismo, são importantes. Então, a envergadura, a última fotografia aí mostrando o último desenho, a medida do segmento inferior, que é da sínfise púbica até o chão, né? E aí você tirando, descontando a altura total, você teria então um segmento superior, porque com isso a gente consegue definir se a baixa estatura da criança ela é proporcionada ou se ela é desproporcionada, né? E a desproporção numa condição chamada acondroplasia é bem notória, né? E a gente consegue ver por esse gráfico que à medida que o feto vai se desenvolvendo, essa desproporção que é bem notória em relação do segmento superior ao inferior, ela chega a uma razão de 1:1 por volta dos 12 anos. Então, à medida que a criança chega aos 12 anos, teoricamente, dividindo-se o segmento superior pelo inferior, você tem uma razão de 1:1 no indivíduo normolíneo, né? Proporcional. Então, aí embaixo a gente tem a diferença entre um adulto com uma estatura média, ele teria a altura em relação à envergadura, a proporção seria 1. Eu já fiz esse teste em casa, eu tenho 1,72 de altura e tenho 1,72 de envergadura, dá exatamente, eu estou bem proporcional. Nos indivíduos que têm acondroplasia, por exemplo, por eles terem uma baixa estatura desproporcionada, os membros são extremamente curtos, né? E aí essa razão acaba ficando, por exemplo, em 1,7, né? Mas nunca chega a 1 na acondroplasia. E
a gente vai focar na acondroplasia como uma forma de nanismo, porque simplesmente ela é a forma genética mais comum de nanismo. Então, quando o ultrassonografista está fazendo o ultrassom gestacional lá do segundo ou do terceiro trimestre e ele encontra encurtamento dos membros, eu acho que a principal hipótese que vem para ele é a acondroplasia. Lógico, pode ser qualquer displasia esquelética, até uma osteogênese imperfeita, mas em disparado das condições genéticas, a acondroplasia é a forma mais comum de nanismo. E a incidência é 1 para 25 mil nascimentos, né? Então, a cada 25 mil bebês que nascem, um vai ter acondroplasia. Do ponto de vista, talvez na pediatria, isso possa parecer raro, mas hoje eu estava no ambulatório da Lourdes, lá do SUS, e atendi 2 bebês no ambulatório, até brinquei com a residente. Você imaginava que numa manhã, aqui no rodízio da genética, você iria atender 2 bebês com acondroplasia, né? Uma vez que é 1 para 25 mil, né? Ah, e a acondroplasia, ela se caracteriza por uma baixa estatura desproporcional, como eu já tinha dito, mas tem também complicações multissistêmicas e consequências funcionais, que a gente vai ver ao longo da aula. E esses indivíduos, essas crianças, quando chegam à idade adulta, aproximadamente a estatura final para o homem é 1,30, né? 130 centímetros, e 125 centímetros para mulheres. Então, realmente fica com uma estatura bem abaixo da média da população, né? E estima-se que no Brasil existam mais ou menos 13 milhões de pessoas com alguma doença rara, né? E a acondroplasia está dentro do espectro, porque para a OMS, uma doença é considerada rara quando a frequência é 1 para 2 mil. E já que é 1 para 25 mil, a acondroplasia é considerada uma doença rara. A gente, olhando um pouco as estatísticas, a epidemiologia, a população do nosso estado é 2 milhões e 200 mil habitantes. Só na capital, cerca de 600 mil habitantes. Então, a gente fazendo esse cálculo pela frequência de nascimento de crianças, que é 1 para 25 mil, a gente esperaria ter 91 sergipanos com acondroplasia, né? E na população da capital, 25 indivíduos com acondroplasia. Então, a gente não sabe onde estão essas pessoas, elas se estão tendo assistência à saúde, se o diagnóstico tem sido precoce, e, como eu disse, a questão não é só a altura, mas são outras complicações funcionais que podem vir e que podem comprometer a qualidade de vida desses indivíduos. Quanto à questão genética, a gente sempre viu no colégio, no ensino médio, ou mesmo na graduação, que é uma herança dominante, então a gente espera encontrar que um dos genitores tenha acondroplasia. Essa ideia é equivocada, né? Na verdade, 80% dos casos, os genitores têm a estatura normal, né? Então, na grande maioria das vezes, você vai ter um bebê na sala de parto que você pode sim desconfiar que ele tenha nanismo por acondroplasia, ainda que o pai ou a mãe tenham a estatura normal. E, na verdade, isso é a grande maioria, né? Porque se eu estou dizendo que 80% os pais têm estatura normal, apenas em 20% dos casos é que você vai ter uma recorrência, né? Hoje, dos 2 bebês que eu atendi, o casal tinha estatura normal e o outro, a mãe, também tinha a acondroplasia, né? Mas é uma condição dominante. A gente sabe que ocorre uma mutação num gene, então, quando os pais não têm, a gente diz que essa mutação ela é nova, né? É um fenômeno de novo, que a gente diz. É uma mutação que, apesar de ser uma condição genética, não foi hereditária, né? Essa é a diferença aí, que em 80% das vezes não é hereditária, apesar de ser uma condição genética, né? E quando você tem um indivíduo afetado, como é o esquemazinho aí, ele vai transmitir, a possibilidade é de 50% de transmitir o gene, né, o azão, ou o gene normal, que é o azinho. Então, o risco de transmissão para a prole acaba sendo 50%.
Gente, o cenário ideal para quem faz sala de parto, né, para quem é neonatologista, é que a gestante já chegue na maternidade com essa hipótese trazida pelo pré-natal, né, que o obstetra, através do exame de imagem, tenha se levantado essa suspeita. Isso facilita o entendimento, a comunicação, a confirmação, porque a família teve todo um tempo durante a gestação um preparo para viver o luto e depois ir à luta por uma questão de saúde, né? Então, o ultrassom, ele pode sim já mostrar que há algo de errado com o crescimento do bebê e levantar a pista, né? Principalmente no morfológico do segundo e do terceiro trimestre. Então, você aí tem imagens mostrando uma fronte proeminente do bebê, uma ponte nasal mais baixa, né? Um nariz pequeno, os membros curtos, e a redução do tamanho do fêmur. Tudo isso já leva, então, à suspeita. O médico do ultrassom, ele pode, então, levantar essa suspeita que o bebê que está sendo gerado, de fato, tenha um nanismo, uma displasia esquelética, e que, como a gente viu, nesse grupo, a principal causa é o nanismo. Até bem pouco tempo, tinha que fazer um exame invasivo, perfurar o abdômen da mãe, entrar com uma agulha e coletar o líquido amniótico para se ter, então, a confirmação genética se o casal tivesse realmente muito ansioso. Então, teria que partir para um exame invasivo, como a amniocentese, para você fazer a pesquisa da mutação no material fetal. Hoje, graças à tecnologia, se descobriu que sangue do bebê se mistura com a mãe e você tem como coletar no braço da mãe, no sangue periférico, e separar o DNA materno e fetal. É a mesma técnica que a gente usa para sexagem, né? Então, hoje em dia, os casais querem fazer o chá revelação e muitas vezes precocemente já faz, então, a partir de 10 semanas, por exemplo, lá, a coleta do sangue materno para ver se tem um cromossomo Y, já sabe que o bebê que está vindo é um menino, né? Então, a mesma técnica, o NIPT, a gente pode extrair o DNA do feto e fazer a pesquisa do gene que causa, por exemplo, a condroplasia, que é o gene FGFR3. Então, tem essa possibilidade de o ultrassom levantar a suspeita, mas eu já posso ter a confirmação mesmo molecular antes mesmo do neném nascer, através do NIPT. E eu vou mostrar um caso clínico, um caso de um bebê que a mãe já chegou na maternidade com a suspeita de que o bebê tinha condroplasia. É um lactente que chegou com 1 mês de vida no ambulatório lá da UFES de Lagarto, é a primeira filha dos genitores, a mãe tem 32 anos, e o pai 47, e aí eu já trago a idade do pai como um fator de risco para a condroplasia, né? No ultrassom gestacional, veja que foi com 15 semanas. O médico, né, bateu o olho com 15 semanas, bem precoce, e ele observou um encurtamento acentuado dos membros superiores e inferiores, e ele já sugeriu para a mãe que pudesse ser uma displasia esquelética e levantou a hipótese de acondroplasia. Então, desde a da 15ª semana, esse casal já vinha se preparando, né, que o bebê poderia nascer com essa condição. Veja que foi um parto cesariano a termo, né? O peso foi muito bom, 3,285 kg. O comprimento não foi lá essas coisas, 44, mas pode passar despercebido. E o PC meio que desproporcional ao tamanho do comprimento do bebê, né? Um PC de 36. E no exame físico, ao nascimento, já dava para perceber que a criança tinha macrocrania, tinha a fronte proeminente, né, a testa grande, a ponte nasal baixa, o hipertelorismo ocular, que é o afastamento da distância entre os olhos, e o encurtamento rizomélico dos membros superiores e inferiores. O que é isso? O húmero e o fêmur, ele na verdade ele é mais encurtado do que o restante. Então é um encurtamento mais proximal, de raiz. Então é um encurtamento rizomélico dos membros superiores e inferiores. E a mão, vocês vão ter que acreditar, porque o bebê está com a mãozinha fechada, a postura aí do RN, né? Mas ele, quando abre a mãozinha, ele não consegue fechar os dedos, tem uma forma, o dedinho entre dentes, né?
E as radiografias dos ossos longos, a gente faz um babygram, como se chama, né? Você coloca o bebê, o corpo todo, uma radiografia do corpo todo, ele ratificou lá os sinais realmente da displasia esquelética, né? E aí foi então feito pelo suave oral, como se fosse o teste da bochechinha, a mesma técnica que a gente usa para o teste da bochechinha, o suave oral, o cotonete, e a pesquisa do gene FGFR3 foi positiva, encontrou essa mutação GLI380-ARG, que é a mais comum. Sem sombra de dúvida, a grande maioria das crianças com acondroplasia tem essa mutação. Bom, esse foi o cenário ideal para o neonatologista, receber um bebê que já vem com um relatório do obstetra e a família já foi toda trabalhada, né, sabendo que tem essa possibilidade do bebê nascer com nanismo e com acondroplasia. Mas, infelizmente, eu vou te dizer que é a minoria dos casos. A gente vê mais assim, fica a função do neonatologista levantar a suspeita após o nascimento, né? Aí na sala de parto, observar ao longo do exame físico e nas primeiras horas de vida que há algo de estranho com aquele bebezinho que acabou de nascer. Então, às vezes escapa do pré-natal e o diagnóstico é feito após o nascimento, através de alguns achados muito peculiar. Aí você vai constatar a macrocrania, a fronte proeminente, também chamada bossa frontal, que é o bebezinho da testa grande, tem uma hipoplasia do terço médio da face. Então, a maxilar é hipoplásico, né? Tem tanto a radiografia e um paciente de perfil mostrando uma hipoplasia do terço médio da face. E a criança maior, quando começa a nascer os dentes, acaba tendo também alguns problemas dentários, acaba precisando fazer ortodontia, usar aparelho, enfim. Outros achados, como eu disse, é um encurtamento rizomélico, então a gente vê aí bem notório um húmero bem curto, né, em relação aos demais ossos do braço, né, e o encurtamento do fêmur, né. Aí tem para mostrar a diferença gritante de uma radiografia de uma criança de estatura média, né, e uma criança com acondroplasia, mostrando o fêmur displásico e com encurtamento, né? A rizomelia, que seria o nome técnico, né? A gente vê a diferença do tamanho do fêmur. Um outro achado, esses bebês quando crescem, quando conseguem ficar na posição ereta, eles vão ter uma hiperlordose. Então a coluna acaba ficando com essa alteração, essa acentuação da lordose lombar, né? Uma hiperlordose lombar. E na radiografia a gente consegue ver que há sim, na radiografia você tem uma diferença na distância entre interpendicular, né? A distância aí está mostrando em verde de uma criança com estatura média e o espaço interpendicular da coluna lombar de uma criança com acondroplasia, o encurtamento, né? Bom, essa criança, quando cresce, ela vai ter alguns problemas funcionais, como a gente comentou anteriormente, por exemplo, uma limitação na movimentação para estender os cotovelos, o ombro. Então, certo tipo de movimento, como abrir a fechadura de uma porta, ela vai ter dificuldade, tanto pela baixa estatura, quanto pela contratura, pela limitação de extensão do cotovelo, né? Acaba tendo essa deformidade na perninha, a perninha de cowboy, que tecnicamente a gente chama de geno-varo, e aquilo que eu falei da mãozinha, do dedo intridente, que ele não consegue fechar a mãozinha, o dos dedos acaba ficando entreaberto, né? A gente chama dos dedos em tridente, mão com os dedos em tridente. Bom, e aqui a gente tem uma radiografia de uma criança da pelve, a radiografia da pelve de uma criança com a estatura média e comparando com a pelve de uma criança com nanismo por acondroplasia. Não sei se vocês conseguem ver aonde está a diferença, mas agora com a setinha fica mais fácil. A gente tem uma cavidade pélvica mais curta e larga em formato de uma taça, né, na criança com acondroplasia, tem uma cavidade mais curta e larga.
E as asas do osso ilíaco também são mais redondas, né? Acaba sendo mais arredondada na acondroplasia. E os acetábulos, né, são mais rasos, mais horizontais, né, na acondroplasia. Ao longo do desenvolvimento da criança, ela vai tendo também um atraso do desenvolvimento motor. O bebê que a gente atendeu hoje tinha 6 meses e ainda não tinha controle cervical, ainda não estava com sustentação do pescoço. E aí eu estava mostrando para a residente que estava me acompanhando, a R3 da pediatria, mostrando lá, ó, tem duas questões aqui, o atraso motor pela condição e o peso do tamanho da cabeça da criança que acaba tendo a macrocrania. Então, isso dificulta ela ganhar ali a sustentação cefálica com 3 meses, enfim, que é o período, né, normal. Então, ela pode ter também atraso para sentar, para engatinhar e para andar. Pela hiperlordose, ela acaba também ficando com o abdômen mais proeminente, acaba tendo uma tendência a ter obesidade, isso é um problema sério, né, nas crianças com nanismo por acondroplasia, e acaba tendo o que está mostrando aí no bracinho desses dois bebês, excesso de pregas, né? E não é por excesso de fofura, né? O bebê é até fofinho, mas essas pregas que a gente tem no bracinho não é porque ele é gordinho, e sim porque ele tem um encurtamento dos membros. Então, você tem pregas cutâneas redundantes. Como eu falei, a mutação no gene lá FGFR3 comprova a nossa hipótese a nível molecular, dá o diagnóstico genético. E, sem sombra de dúvida, a mutação 380 GLI lá é a mais comum. Mas existem outras. Aí está o gene. A depender da posição aonde se encontra a mutação, você pode ter um fenótipo mais atenuado ou um fenótipo mais grave, né? Então, assim, existem crianças que podem ter um fenótipo mais leve, como no caso a hipocondroplasia. Lembra muito, parece muito a acondroplasia, mas normalmente a criança não tem a fronte proeminente, a cabeça da criança é relativamente normal, ela tem a baixa estatura, ela tem um encurtamento, mas não costuma ter essa desproporção crânio-facial. Então, acaba sendo um quadro mais leve. E tem o outro extremo, que é muito do neonatologista, porque a mortalidade é muito grande no período neonatal, que é uma displasia tanatofórica. Então, às vezes, inclusive, a mãe está esperando que o bebê nasça com acondro, que é algo compatível com a vida, e acaba vindo uma forma muito mais severa, que seria a displasia tanatofórica. E pelo estreitamento do tórax, esse bebê acaba, às vezes, precisando ser entubado, vai para tráqueo e não consegue ser estubado. Ele acaba necessitando de uma ventilação invasiva definitiva e isso acaba comprometendo a qualidade de vida, risco de infecção e um óbito precoce, né? Então, a gente viu que, na verdade, os bebês com o diagnóstico após o nascimento é até mais comum do que ter o diagnóstico intraútero. E não me surpreende ver casos com diagnóstico ainda em crianças grandes, né? Então, escapou ali do período pré-natal, escapou da sala de parto, recebeu alta, foi para casa, e às vezes é o pediatra da puericultura que vai acabar levantando a suspeita, vendo a curva de crescimento dessa criança. Então, essa jornada até um diagnóstico pode levar até anos, né? E isso é muito ruim para a criança, para o casal, ter um diagnóstico tardio, e principalmente agora que é uma condição tratável, né? Você tem como intervir e orientar e prevenir sequelas, complicações, né? Um desses bebês que eu atendi hoje já está com 1 ano e 7 meses e ficou 30 dias internado no USI, na UTI, porque teve uma bronquiolite. E esses bebês, quando eles têm um quadro respiratório, eles já têm uma condição ali por ter um tórax mais estreito, então já é desfavorável. Então, o pediatra tem que estar mais atento, mais alerta, né, numa condição de um quadro viral, às vezes ser mais cauteloso, indicar internação
por um critério que talvez para um outro bebê daria para tratar ambulatorialmente, né? Então, esse bebê me marcou muito porque ele, acho que com 4 meses, teve essa bronquiolite e acabou ficando um mês na UTI, entubado. Bom, então essa é a jornada aí, e esse paciente às vezes demora bastante até chegar no especialista, ter o diagnóstico e conseguir então ter um acompanhamento multidisciplinar. Eu vou mostrar um segundo caso, né? Esse foi um bebê, inclusive que nasceu na Santa Helena, nasceu aí com a gente, né? A mãe autorizou o uso da imagem, esse bebê hoje já está maiorzinho, mas o diagnóstico não foi feito durante o pré-natal. Então, coube à equipe da neonatologia levantar a suspeita, e aí até me chamaram para fazer a avaliação, e de fato a gente confirmou que tinha bastante critério, e aí o bebê depois teve o diagnóstico. Então, é um lactente do sexo feminino, é o primeiro filho de um casal jovem. Aqui a idade do pai nem foi um fator de risco, né? O casal é rígido, então eles têm estatura normal, né? E não são parentes. O pré-natal, a gestação e o parto sem intercorrência. E aí teve essa surpresa, né? O choque para os pais, o momento da notícia, o neonatologista ter que dar essa informação dessa suspeita. Mas vejam só, um bebê que nasceu de 39 semanas, pesando 3.400, então um peso bom, né? Agora a estatura 46 centímetros e o PC semelhante ao caso anterior, né? Eles nascem sempre com a cabeça um pouquinho mais acima do que é o esperado, né? O perímetro torácico 33 e um ápiga de 6,8. Ele tinha, ela, no caso, um discreto encurtamento rizomélico dos membros superiores, as mãos tinha também o dedo no formato de trevo, lembrando aquela mão em tridente, e um discreto encurtamento torácico, com uma desproporção tóraco-abdominal. E tinha a macrocrania, a fronte mais proeminente, a ponte nasal baixa, aquele nariz em sela. Então, tinha o fenótipo mesmo que lembrava o nanismo acondroplásico. E aí as triagens neonatais, teste da orelhinha, do pezinho, né, as triagens todas normais, teste da linguinha, mas a gente, né, manteve a hipótese da acondroplasia e o teste genético confirmou a mesma mutação, que é muito comum nesses casos, a GLI380A, né? Então, ele teve a confirmação do teste genético. Acho que nessa época não fazia pela SUAB, ainda foi pelo sangue, né? Mas hoje tem a possibilidade de fazer pela bochecha. E está em acompanhamento com a equipe multiprofissional, passa com a pediatra assistente, com a endócrino, né, faz fono, faz fisioterapia. Agora, o terceiro caso foi mais tardio ainda. Então, assim, a gente ainda tem isso, um bebê que chegou para investigação com quase 3 anos, gente. Então, assim, ó, escapou do pré-natal, então o obstetra lá e o médico do ultrassom não percebeu que tinha algo diferente. Na sala de parto não se percebeu e deram alta para casa. E o pior, essa criança ficou sendo acompanhada numa UBS em Riachão do Dantas. E cadê a caderneta da criança? Ninguém viu que essa criança estava fora da curva, né? Agora, chama a atenção, né? Aí ela chegou para a gente já com quase 3 anos, né? O irmão mais velho tinha estatura normal, os pais também estatura normal. Ah, e o que chama a atenção é que o comprimento, gente, olha aí, 50 centímetros. Né? Vocês estão percebendo que nem sempre a criança vai nascer com o comprimento abaixo do que é o esperado. Então, talvez não tenha sido nem culpa aí do pessoal lá do ultrassom e da equipe da neonatologia, né? Porque pelo tamanho, o bebê tinha um tamanho bom e o perímetro cefálico ainda um pouco menor do que os outros dois anteriores, que era 36. Então, às vezes, o fenótipo pode ser mais leve e a gente acaba comendo bola mesmo, né? Como se fala. A questão é que ao longo do primeiro ano de vida foi desacelerando, ficando cada vez mais notório, e aí ele chegou para mim com a estatura aí de 78 centímetros e um Z-score de menos 4,7. E na envergadura, né, olha aí a desproporção, os membros. Ele tinha de estatura 78 e na envergadura, com os bracinhos abertos, media apenas 72,5, né?
Então, a mãozinha claramente mostrando que é uma dica, né? Um sinal fenotípico aí da semiologia, que é o dedinho com a mão entre dentes, né? Mas, de fato, é um bebê que o fenótipo parece mais leve do que os outros dois. Então, assim, o ideal é se fazer o diagnóstico precoce, e com o diagnóstico você propor esse tratamento com equipe multiprofissional, né? Dentista, pediatra, até educador físico, terapeuta ocupacional, até o nutrólogo, o nutricionista, o enfermeiro, o psicólogo, né? Essa criança pode ter dor por compressão da coluna, então o ortopedista pediátrico, né? Acho que no mês passado, no mês retrasado, a gente deu uma aula de acondroplasia só para o grupo da ortopedia, né? Porque essa criança, às vezes, o diagnóstico pode vir pelo pediatra, pelo endócrino, mas às vezes a mãe acaba procurando por algum problema ósseo, né? Pela lordose, enfim, pode procurar o ortopedista, né? E aí, voltando para a questão do acompanhamento multiprofissional, o pessoal da genética e que trabalha com pesquisa básica começou a pensar assim, bom, o tratamento de suporte hoje em dia que a gente tem não é o suficiente para melhorar a qualidade de vida em termos de estatura e ganho de estatura. Então, já se propôs antigamente fazer, por exemplo, reposição de GH, de hormônio de crescimento, mas não funciona porque não é a fisiopatologia. Então, se viu que era um tratamento oneroso, a criança tomava a injeção ali na coxa, na barriga diariamente, mas a resposta em termos de ganho na velocidade de crescimento era muito irrisória. Então, não foi produtivo usar o GH, né? E aí, de uma forma também muito cruel, assim, digamos, tem uma possibilidade de você fraturar o membro da criança e você fazer o alongamento ósseo. Então, o ortopedista provoca uma fratura, um corte no osso, coloca os afastadores para induzir assim, a restauração do crescimento ósseo e acaba ficando uma coisa assim, cresce, cresce, mas é muito sofrível. A criança fica meses, anos com aquele espino na perna e tendo que ir lá de tempo em tempo fazer a alteração e para poder esticar o osso da perna. Então é uma coisa muito cruel assim para os pais, para a criança, e ficava aquele crescimento meio que desproporcional, porque alongava o fêmur, aí a criança ganhava uma estatura, mas se você não alonga os braços, acaba ficando também com os membros superiores curtos. Então parece que talvez até aumentava a desproporção da criança ao longo, à medida que a criança crescia em altura, mas a envergadura continuava igual, né? Então, eles começaram a pensar na possibilidade de tentar propor um tratamento molecular em cima da fisiopatologia, já que o gene ele causa uma mutação, que é um ganho de função e traz um desequilíbrio na via do crescimento ósseo, né? Então ele acaba regulando lá o peptídeo natriurético e é um regulador do crescimento. E esse gene, quando mutado, a gente tem um bom funcionamento, o gene funciona bem e manda produzir lá a proteína adequada e você vai ter o crescimento apropriado. Ah, na criança com acondroplasia, esse gene está defeituoso e aí você não tem essa produção dessa proteína suficiente e essa sinalização do crescimento ósseo, ela é deficitária, né? Então, essa mutação leva a um retardo do crescimento ósseo. Então, essa é a fisiopatologia da acondroplasia. E aí os cientistas, ó, a gente precisa criar alguma medicação que haja na fisiopatologia. Eles viram que o hormônio GH não tinha resposta aqui adequada, né? Então, com esse crescimento ósseo prejudicado, e aí começaram a perceber que a criança com esse atraso, essa lentidão do crescimento, como eu já tinha dito, né, ela acaba chegando na altura final de adulto, 1,30 m para o homem e 1,25 m para a mulher. E teria que ser um tratamento que pudesse ser feito até o fechamento das epífises,
porque você tinha que tratar enquanto a criança tem osso aberto. Depois de 11, 12, 13 anos, quando você tem um fechamento das epífises, qualquer tratamento não faria mais sentido, né? E aí, a questão do crescimento, enfim. E aí, conseguiu-se criar uma molécula chamada vosoritida, que é o primeiro e único tratamento aprovado nos Estados Unidos, aprovado na Europa e já aprovado aqui no Brasil, que trata a doença no seu alvo, é um tratamento alvo. Então, ele age na regulação desse gene. E aí ele consegue, então, restaurar e neutralizar essa via de sinalização do crescimento. Então, acaba trazendo uma homeostase, um reequilíbrio para o crescimento ósseo, né? Então, lógico, foram feitos estudos antes em modelos celulares, em modelos animais. Eu lembro que tem um artigo, o teste sendo feito em ratinhos de laboratórios, né, com acondroplasia. Então, você tem que produzir a doença em um modelo animal e aí faz a medicação nos ratos e dá o placebo para uma outra população. E aí, quando vê que realmente houve o crescimento e que a droga é segura, passa para uma outra etapa, que é o teste em seres humanos. Então, tudo isso foram etapas dos estudos, né? Estudo fase 1, fase 2, fase 3, e aí se conseguiu provar que tem uma eficácia, que tem uma segurança e que as crianças, ao longo de alguns anos, aí tem o gráfico mostrando, né, a acondroplasia dos pacientes que foram tratados e o paciente com a estatura média, né, as mulheres e o homem. Então, os não tratados, no caso, esse é o primeiro gráfico, mostrando que lá na frente eles vão acabar tendo uma perda na estatura final, os não tratados. E com a medicação você consegue melhorar, você consegue dar ao ano 1,44 centímetros ao ano para as mulheres e 1,84 para os homens, quando você compara o grupo tratado com os que não foram tratados. Então, imagine, aumentar 1,4 a cada ano, em 5 anos de tratamento, você tem o quê? Um ganho razoável, né? E acompanhando esses dados durante 7 anos, se conseguiu chegar a um ganho médio de 11 centímetros na estatura final. Então, veja que aquele indivíduo lá que chegaria a 1,30, né, 1,40, ele pode, se começar, e se ele tomar durante 7 anos, né, a medicação, ele teria um ganho de 11 centímetros. Imagine se ele começa no primeiro ano de vida. Afinal de contas, a medicação está liberada a partir dos 6 meses. Então, olha a importância hoje da gente ter o diagnóstico precoce, né? Já não é mais possível pensar numa criança que chega para a gente com 8 anos de idade. Ela vai ter o quê? Mais 4 anos, 5 anos para crescer tomando a medicação. Com 12 anos, fechou a epífise, não tem mais indicação. Então, o ideal é que quanto mais cedo for o diagnóstico, mais tempo de uso da medicação e mais fisiológico vai ser o crescimento da criança, né? Então, aquele menininho lá do Riachão do Dantas, eu propus à mãe, olha, mãe, mesmo com 2 anos, eu acho que vale a pena a gente começar a tratar. Ela entrou na justiça, conseguiu a medicação, e ele já vem usando. Aí eu acho que ele estava com 1 ano e meio, mais ou menos, de tratamento, né? Acho que ele demorou um pouco a começar a tratar, e a gente já começa a perceber diferença no tamanho no bracinho, nas proporções. Ele começa a ficar com uma proporção mais harmônica em relação à altura, envergadura. O segmento superior e inferior também fica mais, vai ficando mais simétrico, mais proporcional, entrando naquela proporcionalidade, né? E o próprio fenótipo vai ficando mais atenuado. Então, hoje, com o diagnóstico precoce e o manejo adequado, nós podemos mudar a história natural dessas crianças, né? Isso é o que está escrito lá no artigo, né? Na diretriz da Sociedade Brasileira de Pediatria, um artigo publicado, então, pela SBP em 2023, né? Então, acho que cada vez mais a nossa missão é encontrar bebês como esse bebezinho aí, que foi bem interessante, ele nasceu
na maternidade de Lagarto, e aí foi lá que o pessoal, na UBS, uma interna, uma aluna do internato, olha, eu acho que isso aqui pode ser uma condro. Então, ele escapou na maternidade, mas logo na primeira consulta, no primeiro mês, alguém pensou nessa possibilidade, né? Então, esse é o artigo recomendado aí, que acho que quem tiver interesse em se aprofundar um pouco mais, e a Sociedade Brasileira de Pediatria faz um resumo sobre a etiologia, a apresentação clínica e as modalidades de tratamento. Bom, então acho que é isso que eu tinha para resumir. Eu agradeço aí a atenção de todos. Em plena quinta-feira após um expediente, eu não quis demorar muito. E a gente pode, então, agora abrir para discussão. Antes, talvez, da gente abrir para discussão, talvez, não sei se alguém da Biomarine vai querer comentar, mas hoje a gente tem um programa de apoio ao diagnóstico que facilita com o teste molecular. Então, se a gente tem um bebê que a gente tem a suspeita que ele possa ter um nanismo por acondroplasia, ele tem que ter uma baixa estatura desproporcionada. A gente tem um painel genético que engloba vários genes, dentre eles o gene da acondroplasia, o FGFR3. Então, a gente tem essa possibilidade de ter esse apoio para a finalidade do diagnóstico, kit do SWAB oral, e aí se manda para um laboratório em São Paulo, e aí com 30 dias a gente recebe a confirmação se de fato é acondroplasia ou até se trata de alguma coisa com diagnóstico diferencial, porque agora com o painel, além do gene da acondro, ele tem outros genes que causam nanismo com baixa estatura desproporcionada, né? Então, acho que é isso. E aí eu abro aí, não sei se temos alguma pergunta, enfim. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar, Emerson, porque as suas aulas sempre são muito didáticas, objetivas, práticas, é uma delícia escutar. Que bom. E, Obrigado. e assim, trazendo mais novidades para os pediatras, porque até há pouco tempo atrás a gente não tinha tratamento para condroplasia, né? Então, Verdade. assim, é fantástico assim, eu fico super empolgada e fico muito feliz porque agora a gente tem a opção de como tratar e essa é a intenção das aulas, porque quem vai chegar e fazer o primeiro diagnóstico, a primeira suspeita, é o pediatra que faz puericultura, é o neonatologista que muitas vezes até na sala de parto já consegue fazer o diagnóstico. Então, quanto mais rápido a gente conseguir fazer esse diagnóstico, encaminhar para os exames adequados e já iniciar o tratamento, faz toda a mudança na vida desse bebê, dessa criança. E a gente tem contato com os pacientes e assim, a mudança é fantástica. Por isso que eu achei bem didático, bem ilustrativa a sua aula, porque deu para visualizar bem isso. É, eu gostaria até depois de disponibilizar e convidar aqui no grupo a Raquel, ela é uma representante da Biomarin, então até para poder estar apresentando, que no começo da aula eu apresentei a Liliane, mas não tinha apresentado a Raquel. E a equipe da Biomarinha, eles dão todo o suporte e auxílio, assim, até para ajudar a tirar dúvidas, ajudar nessa parte do diagnóstico, orientar, porque eu sei que no dia a dia, assim, é tão raro aparecer, mas quando aparece a gente precisa saber o que fazer. Então, ela está aqui no chat, eu acho que depois, se ela quiser fazer algum comentário, a gente também pode abrir para ela fazer alguma orientação, alguma explicação para a gente. Olhando aqui no chat de perguntas, eu não vi nenhuma dúvida do pessoal, até porque a aula estava muito didática. Eu só quero relembrar para quem está assistindo que tem o Google Forms para a gente preencher com a lista de presença, porque é importante para a gente. Então, quem ainda não colocou o seu nome na lista de presença, acesse aqui no chat, e preenche pelo Google Forms, por favor. Aí eu não sei se Raquel quer comentar alguma coisa também. Oi, estava tentando abrir aqui o microfone. Boa noite a todos. Muito obrigada, doutora Emerson. Obrigada, doutora Patrícia.
A aula foi maravilhosa, né, doutora Emerson? Sempre muito autodidata aí das nossas aulas, eu quero agradecer. Deixar o meu contato no chat para que, caso vocês precisem, como o doutor Emerson falou, nós disponibilizamos os painel genético, eu posso deixar nas maternidades com vocês. Caso o paciente apareça, vocês já podem fazer o teste e encaminhar o paciente já testado para o doutor Emerson, para as endocrinopédia, doutora Helenilde. Isso vai facilitar bastante e já ajuda, né? Já encurta um pouquinho a jornada do paciente, que já é tão difícil, né? Se ele consegue sair da maternidade já com o diagnóstico, e, gente, isso não tem preço, né? Acho que o doutor Emerson pode reforçar um pouquinho, mas isso é muito importante, né? Então, a gente envia o painel genético, vou deixar meu contato, tem a Liliane, tá? Perfeito. Vocês estão ainda aí? A gente está ouvindo. Obrigada. Eu acho que é o da Raquel que está cortando um pouco. Boa noite Isso. aí para quem eu não dei boa noite, que entrou já nos últimos minutos aí, né, do início da aula do Dr. Emerson. Dr. Emerson, muito obrigada pela apresentação, pela parceria, né, por levantar essa bandeira junto a nós. Eu acho que as mensagens mais importantes já foram passadas aqui para vocês. Uma única coisa que eu gostaria de pontuar é o seguinte: em algumas situações, o paciente acaba sendo é, encaminhado para um geneticista e eles enfrentam toda aquela burocracia da regulação até conseguirem chegar até o profissional, que na realidade, né, são vários que existem aí em Aracaju. Um deles é o doutor Emerson, a doutora Helenildes. Então, assim, uma das formas de encurtar essa longa jornada que eles enfrentam, não somente ao diagnóstico, mas também ao tratamento, é entrar em contato com um desses profissionais. Então, minha sugestão, se vocês concordarem, quem pode ajudar vocês nesse momento, né, de encurtar a jornada deles é a Raquel. Ela compartilhou o contato dela aí no chat. Aproveitem a oportunidade desse apoio a diagnóstico através de um painel de baixa estatura desproporcionada, tá? E seguimos aqui à disposição. Eu liguei aqui a câmera, eu peço desculpas, eu estou no interior aqui da Bahia, mas eu agradeço muito a apresentação de novo do Dr. Emerson, a colaboração da senhora Patrícia. E são vocês. Dr. Emerson não contou uma história aí do filho dele que depois de assistir uma aula disse que ele não é, doutor Emerson, quando ele tinha visto um pacientinho de mucopolissacaridose, ele disse, nunca mais vou esquecer. Então, agora, com uma aula dessa, eu tenho certeza que, mediante uma situação, né, de suspeita de um paciente com acondro, com todas as informações que foram passadas, eu acredito que não vai passar de forma despercebida. Então, é isso. Aproveitem a oportunidade desse painel, o contato da Raquel. A Raquel, ela mora no Rio, mas ela consegue dar todo o suporte aí à região de vocês. Tá ok? Perfeito. Tá ótimo. Então, boa noite a todos. Não sei se alguém tem alguma pergunta, algum comentário a mais. Então, então vamos encerrar a aula e muito obrigada pela participação de todos. Valeu, gente. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Tchau.